Olá, bem-vindos a mais um programa da Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e o nosso projeto de hoje é essa peça que está aqui em cima da bancada. É um organizador para sua mesa de escritório ou para sua mesa de estudo, aí vai depender da sua necessidade. É um organizador feito todo em MDF, utilizando-se cavilhas e cola, única e exclusivamente, sem utilização de parafuso. Então, eu lanço um desafio para vocês para a realização dessa peça. Justamente porque é uma peça pequena, delicada e a precisão é imprescindível para que ela aconteça. É uma peça, neste programa eu vou abordar algumas técnicas nesta peça maior, que tem mais profundidade, e num próximo programa, provavelmente também em 2 episódios, eu vou abordar outras técnicas nesta peça que tem menos profundidade e que corre aqui sobreposta uma sobre a outra. É uma peça que pode ter uma abordagem masculina, como está aqui, ou também uma abordagem feminina. Tudo vai depender de como ela for usada e do que ela receber. Então fica aí lançado o desafio, boa sorte e mãos à obra. Esse projeto vai ser executado com MDF cru de 15 mm e 6 mm. Algumas partes pequenas vão ser feitas em 6 mm. Para você realizar os cortes das peças, você vai ter à sua disposição um plano de corte justamente para você seguir as medidas exatas para chegar no projeto final. Inclusive, você vai ter à sua disposição na nossa página na Gasômetro Madeiras, na página da Oficina de Casa na Gasômetro Madeiras, um kit de materiais para você realizar esse projeto. Para iniciar o projeto, inclusive para explicar para vocês, eu vou iniciar pela peça maior. E eu já me adiantei, fiz todas as marcações e as furações, e inclusive alguns dos canaizinhos que vão ser necessários para encaixar algumas divisórias. Eu me adiantei nessa peça justamente para poder ter chance de explicar melhor para vocês a sequência e os detalhes de execução. E depois eu vou mostrar para vocês na peça menor, eu realizando, por exemplo, o uso do gabarito, as marcações, para que vocês acompanhem em detalhes o processo. No caso das divisórias que eu vou ter, mais estreitas, de 6 mm, como eu não vou conseguir usar uma cavilha, porque é muito estreito, eu resolvi fazer um canal. Um canal para que isso se encaixe e seja simplesmente colado. Então essa peça, por exemplo, ela vai ser encaixada aqui no fundo e na parte de baixo, que ainda falta fazer o rasgo. Esses rasgos, esses 3 rasgos eu vou mostrar para vocês sendo feito. Então, existem alguns detalhes que vocês precisam prestar atenção. Percebam que eu tenho aqui, eu marquei um limite até onde ele vai. E aqui eu tenho algumas linhas a mais. Por que eu tenho as linhas a mais? Porque ele vai encaixar na parte de baixo. Então ele vai ficar encaixado aqui e aqui. Então você precisa dar descontos na hora de você criar esse rasgo, justamente para, na hora que você for simplesmente montar e colar, as coisas se encaixem perfeitamente. Outro detalhe importantíssimo para que você não se perca é justamente fazer marcações. Então, eu sei que essa peça eu sei que vai aqui. Então eu numerei, número 10, número 10. Eu tenho essa peça, eu sei que ela vai aqui, nessa posição. Então eu numerei aqui, 9, 9. Então, vejam que eu fiz aqui, eu marquei número 1 nessa tira e eu fiz 2 riscos. Por que eu fiz 2 riscos? Vejam, número 1, 2 riscos. Então eu sei que essa peça vai entrar nessa posição. Os 2 riscos estão batendo aqui. Então, não vai acontecer de eu virar essa peça. Então é importante realmente que se façam as marcações, principalmente na hora que você for começar a encaixar as cavilhas e passar cola, você precisa estar com a situação organizada e a sequência correta. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês como fazer esses canais utilizando uma tupia laminadora. Inclusive eu criei um gabarito justamente para facilitar a utilização da tupia laminadora nesses canais repetitivos.
Então vocês vão acompanhar esse processo. Para a criação desses rasgos justamente para encaixar as peças mais finas, como eu falei anteriormente, eu vou utilizar uma tupia laminadora. A tupia laminadora, geralmente, o padrão dela é uma base quadrada. A distância da fresa até as laterais, no caso desta minha tupia laminadora, é igual. Então você vai ter que adaptar esse gabarito que eu vou utilizar para a sua situação. Eu tenho do eixo da fresa até a lateral, eu tenho uma medida de 4,5 centímetros, ou seja, 45 milímetros. Então eu fiz uma talisca aqui, um gabarito de 45 milímetros. Ao mesmo tempo, eu fiz uma talisca de 4,2 milímetros. Por quê? Porque eu tenho uma fresa de 6 milímetros, então a metade da fresa é 3 milímetros. Então se eu descontar desses 4,5 milímetros, 3 milímetros, vai sobrar 4,2. Isso é um gabarito para que eu alinhe a lateral da fresa, a lateral da base na lateral da fresa. Então essa é outra medida que eu estou criando um gabarito. E a terceira medida é justamente o inverso. A lateral da base da fresa até o outro lado da fresa, considerando a medida da fresa junto. Então vocês vão entender o porquê disso. Porque eu quero que a fresa avance o limite do risco mais a espessura da fresa. Então, eu vou usar aqui o 4,8. O 4,5, que é justamente o paralelo, continua a mesma coisa aqui. Então eu já prendo esse conjunto com o sargento. Agora eu tenho aqui o anteparo do outro lado. Agora sim eu vou usar o 4,2. Então tá aí. Eu tenho aqui o início, aqui o fim e aqui exatamente a distância paralela para que a fresa caia no meio dessa linha. Então é um gabarito com as suas taliscas nas medidas correspondentes à medida da minha tupia laminadora. Esse gabarito, nós temos um programa onde apresentamos ele, como fazê-lo e inclusive como usá-lo. O que eu quero que vocês percebam é justamente que o canal que foi aberto está exatamente no eixo da linha que eu queria. Aqui eu não tenho a continuação da linha, mas ele está também no eixo. Então, a criação desse pequeno gabarito é um acessório para que você consiga posicionar direito a sua tupia laminadora e realizar o canal exatamente onde você quer, início e fim. E depois você vai ter que acertar a ponta as duas pontas. A fresa é redonda, então você tem dois cantos arredondados. Eu vou entrar com uma peça quadrada, uma peça de 6 milímetros. Então, pega um formão de 6 milímetros e acerta o cantinho. E tá aí. Aqui eu já consigo encaixar a peça que eu preciso. Qualquer diferença que você tenha que ajustar para mais, né? Porque se for para menos, você não vai conseguir. Você já vai, se você tirou muito, é preferível até que você tire menos e ajuste no formão para que fique um encaixe perfeito, sem vãozinhos aparecendo. Então aqui, por exemplo, ainda está pedindo um pouquinho para encaixar. É só acertar com o formão
e aí a peça se encaixa perfeitamente. Essa peça é uma peça relativamente grande e eu diria tranquila de se utilizar esse gabarito. Essa peça eu não tenho aqui muito recurso para poder fixar a peça, porque eu vou fazer o canal desde o início aqui e chegando aqui a 2 centímetros para dentro. Então o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma cama aqui ao redor dela, justamente para que ela fique travada. Você pode ou colocar uns preguinhos ao redor aqui para que ela não ande, ela fique encostada, não pregando na peça boa, e sim, de repente, na sua bancada ou em alguma tábua que você tenha por baixo. Aqui, por exemplo, eu tenho um pedaço de compensado, então tá tranquilo colocar uns preguinhos aqui no compensado. Isso é só para ajudar que ela não ande para lá. Então tá aí, ela tá travada assim, que depois eu vou prender aqui, e tá travada nas 2 laterais. Agora eu entro com o gabarito. Então tá aqui, o canal é aqui. Então eu vou colocar aqui o gabarito de 4,2, alinhando. O de 4,5 aqui. Parece difícil, mas não é. Simplesmente ter paciência para regular, ajustar e prender. Eu quero que a fresa termine nesse risco, então eu vou usar o espaçador de 4,2, porque aí a fresa toda fica para o lado de dentro. Depois de abertos os rasgos, onde eu vou encaixar estas peças, eu montei aqui a peça, inclusive encaixando esses encaixes abertos, que foram abertos, para entender se a peça se consolidou perfeitamente ou se tinha alguma diferença. E tinha diferença. Para vocês entenderem, essas 3 peças, precisaram ser refiladas aqui na altura, 3 milímetros praticamente. Por quê? Porque senão eu não conseguia chegar a esta peça exatamente na linha que ela precisa. E aí, se eu deixo essa diferença vai se rebatendo nas outras peças, porque as coisas não se encaixam. Por isso que é importante fazer os riscos, os alinhamentos, de onde as peças precisam ficar exatamente, porque na hora de montar e na hora de conferir, você consegue posicionar e saber que quando você for colar e usar as cavilhas, você vai ter um resultado perfeito e não vai ter diferenças atrapalhando. E agora eu tenho aqui algumas outras diferenças para corrigir. Vejam, esta peça aqui, que vai aqui, ela está com jogo, ó. Por quê? Esta travessa, ela deslocou ligeiramente para cá, por conta do encaixe dessas 3 peças. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que refilar essa peça, vou usar uma plana para fazer isso, uma plana manual, e vou tirar aqui 1 milímetro, para que esta peça encoste perfeitamente. Essa aqui já está alinhada, essa aqui está perfeita. E aí o que acontece? Do lado de cá, eu vou ter a diferença ao contrário, porque essa peça foi para lá, então eu tenho um dente aqui. Aqui no caso nem atrapalharia tanto, porque vai uma peça pequena aqui. A única coisa é que vai ficar uma fresta aqui.
Então assim, dependendo do seu preciosismo, eu vou tirar para ficar bonito, ficar bem feito. Então eu vou desgastar esta peça aqui. Uma passada de plana, algumas passadas de plana já resolve, porque o MDF é tranquilo com plana. A única coisa é conseguir passar a plana de uma maneira uniforme, para que você não fique criando um caminho de rato aí.